Pessoal, aqui é Levite Neon fazendo mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre a ligação da Bíblia com a economia. Aí muitos se perguntam, mas só que na Bíblia nunca vai ter nada falando que você possa juntar dinheiro, porque algumas pessoas falam que na Bíblia você não deve juntar riquezas, mas eu vou te mostrar que na Bíblia também ensina sim que nós devemos juntar riquezas. E eu vou falar para vocês aqui agora. Espero que esse vídeo seja como se fosse uma lição. Vocês vejam o exemplo de um homem muito importante, que às vezes a gente dá valor à história dele, mas não dá valor um detalhinho que ele fez, mas só que a gente nunca prestou atenção. José. José do Egito. Eu vou falar a história de José. Todos vocês já sabem a história de José, né? Poxa. José foi um cara que ele foi jogado no buraco pelos irmãos e foi feito de escravo. Chegou lá no Egito, foi massacrado, foi chicoteado, sofreu. Muitos ali naquele tempo... desculpe, José naquele período ele podia reclamar, né, da vida e falar, por que está acontecendo isso comigo? Mas tudo na vida dele, ele pôde observar que era propósito de Deus acontecendo com ele. E a todo tempo, ele colocava o seu joelho no chão e fazia a sua oração. Deus, então, derramou sobre ele uma coisa muito importante, o dom da revelação de sonhos. E ele pôde revelar os sonhos primeiro de dois rapazes que estavam na prisão. Depois de ele ter revelado aquele sonho daqueles rapazes que estavam na prisão, ele foi indicado por um dos chefes de escravos a revelar o sonho de Faraó. E ele chegou lá, depois de o Faraó ter chamado todo aquele tempo, né? Ele ter passado aquela escravidão, ele foi chamado pelo rei Faraó para fazer aquela revelação daquele sonho dele. E depois ele falou uma coisa muito importante que às vezes a gente não repara, que tinha o período das vacas magras e o período das vacas gordas. O detalhinho é que ele fala assim, olha, haverá 7 anos de riqueza e haverá 7 anos de pobreza. Aí vem a receita. Quantas vezes em nossa vida a gente tem um período farto e passa simplesmente como se fosse uma coisa normal. A gente gasta, a gente não economiza, a gente simplesmente aproveita aquele momento como se fosse os últimos dias de nossa vida e nunca lembra do futuro. Aí quando vem um período das vacas magras, a pessoa começa a entrar em desespero. Aí coloca o joelho no chão. Meu Deus, por que isso está acontecendo em minha vida? Por que isso... Meu filho... Há tempo para todas as coisas, como fala na Bíblia, Eclesiastes 3. Há tempo de colher pedras, há tempo também de espalhar pedras. Há o inverno, há o verão. Formigas, animais, tem tipo de animais que eles acumulam no verão, é alimento, para quando chegar no inverno, eles ter recurso para sobreviver, porque o inverno é um momento frio. Então, as plantações... Elas não nascem. Tem frutas realmente que são do período do inverno, mas no verão as coisas são melhores para ser colhidas, para ser semeadas, para ser, como é que se fala? Para ser plantadas, mas no inverno não. No inverno é o período que você tem lá a sua reserva guardada. Mas voltando ao assunto, você tem que reparar esse detalhe de José. José pegou o recurso que tinha no Egito daquele tempo, das vacas gordas, né? Ele pegou aqueles 7 anos de riqueza e começou a economizar. Ele viveu uma vida minimalista e levou todo o Egito a viver uma vida minimalista. Ou seja, ele viveu sobre o mínimo e não perdia nada. Tudo que entrava ali, tudo que eles escolhiam, José, ele separava de 5 a 10%, a décima parte.
ou a quinta parte de tudo que entrava, tudo que eles escolhiam, José mandava guardar. Ele aproveitava de tudo, todos os recursos. Ele aproveitava de tudo, ele não jogava nada fora. Tudo para ele era lucro, era motivo de rendimento para o período das vacas magras. Então, pessoal, o que a gente tem que reparar isso, que a Bíblia, sim, ela nos ensina que a gente deve pensar num período de riqueza, que a gente deve economizar no período de vacas gordas, para quando chegar no período das vacas magras, nós temos alguma coisa reservada. Eu vou citar. Quantas vezes quando a gente é criança, os nossos pais que dá as coisas pra gente. A gente, como não tem experiência de economia, a gente acaba gastando tudo que ganha. Quando chega na adolescência, a gente vira simplesmente pessoas consumistas. Por quê? Porque nós vimos os nossos pais gastando, nossos pais também não tiveram uma certa economia financeira, e a gente simplesmente só vira o espelho daquilo que a gente vê. Mas eu estou passando aqui agora para vocês essa orientação. Aquele que está desempregado agora, ore a Deus para que abra as portas, até mesmo se você tiver um trabalho informal, se você estiver vendendo coisas na rua, vendendo água mineral, que é um trabalho muito digno, vendendo coco, comece a guardar a 10ª parte para você. Comece a guardar desde agora, porque isso é um mandamento e a gente não sabe. É um mandamento. Quando a gente é criança, a gente está no período das vacas gordas. Quando a gente é adolescente, a gente está no período das vacas gordas. Mas imagine se a gente pegasse 10% de tudo aquilo que a gente ganhasse da nossa juventude toda, quando você chegasse com 33 anos mais ou menos, você já não precisava mais trabalhar. Então, pais, por favor, orientem os seus filhos a economizar. Orientem seus filhos a pegar aquilo que está na mão e não gastar tudo, porque é a pior coisa que eles estão fazendo. Você sabe muito bem que esse futuro que a gente tem pela frente é um futuro que não tem muita segurança. Não deixe seus filhos dependentes do INSS, do seguro-desemprego. Isso daí vai ser tudo abolido, vai acabar. Construam agora a sua aposentadoria, construa o seu benefício. Façam como José, aproveite o período das vacas gordas. Jovens, comecem a economizar, comecem a ajudar. Pais, vocês que estão empregados, comecem a partir de agora a pensar no seu futuro. Pensar no seu futuro é começar a juntar o seu dinheiro. Porque a tendência, o brasileiro, a tendência é gastar. Mas só que é difícil você ver um brasileiro na pobreza que está hoje em dia, ele ter aquele hábito de economizar, de juntar, de criar, de pensar no seu futuro. Por isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Pensem no seu futuro, comecem a economizar, comecem a juntar o seu dinheiro, haja como José. Separe a 10ª parte. Se você não puder separar a 10ª parte, separe a 5ª parte, mas comece a juntar esse dinheiro para vocês, porque isso é um mandamento muito importante. José, ele separou durante 7 anos, ele conseguiu alimentar uma nação e ainda vender para outros povos aquilo que ele acumulou no Egito. Agora vamos supor, se você, durante 10 anos, você te separar 10% do seu salário, e aí, desses 10% que você tiver, você começar a botar esse dinheiro para trabalhar para você, vamos supor que você coloque em um CDB que rende a 100% do CDI.
você vai estar, se você tiver 10 mil reais guardado, você vai estar rendendo hoje, vamos supor, 40 reais por mês. Mas como é aos juros compostos, então é juros por cima de juros. Então, só você fazendo esse cálculo aí, você já vê que você já vai ter um rendimento. Então comece desde agora a pensar no seu futuro. Comece desde agora a fazer a sua aposentadoria. Porque eu estou construindo a minha e eu estou querendo orientar para todos vocês a fazer o mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, deixe aí os seus comentários e eu vou falar sobre mais vídeos de economia e também vou citar também vários outros trechos bíblicos que falam também que você deve sim economizar o seu dinheiro e juntar e pensar no seu futuro. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção e até o próximo vídeo.